247 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Sigli Alves. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia. Se você procura uma gráfica que tenha qualidade e rapidez, Gráfica Rio. Cartões, convites, blocos fiscais, impressos em geral. Pernambuco, 1390 Centro. 3221-5424. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás 2054 no centro. Fone 3222-2277 em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Pronto Farma. Medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Começando mais um programa Projeto Futuro. Nos reunimos uma vez mais para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vindo a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis,
digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Bom dia, amigos ouvintes do programa Projeto Futuro. Hoje, dia 12 de janeiro, e o Projeto Futuro de hoje, a gente vai conversar com o Eduardo e ele vai falar para a gente sobre o sono e os sonhos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Naim. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer para nós estarmos aqui hoje falando sobre sono e sonhos. E a vocês, ouvintes, que quiserem participar conosco, nos dando sugestões dos temas, né, que vocês gostariam de ouvir nos próximos programas, também fazendo perguntas com relação ao tema de hoje, como eu disse, o sono e os sonhos, e também, né, deixando o seu nome para participar no final do programa, ao sorteio do Livro Espírita e da Revista Espírita. Basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002.
Eduardo, muitas pessoas às vezes confundem sono e sonho, né? Mas são coisas distintas, são coisas diferentes. Olhando mais para o lado da ciência, qual que é a posição dela, né, da ciência com relação ao sono? Olha, Nain, a questão da ciência a respeito do sono é bem interessante até, apesar de a ciência ter poucas informações acerca do sono e dos sonhos, porque é uma pesquisa que não, vamos dizer assim, não dá muito ibope no campo científico, e também porque há um obstáculo que muitos dos cientistas não insistem em transpor esse obstáculo, e por isso a pesquisa fica de certa forma parada. Mas a ciência diz que dormir é o modo como o organismo se recupera do cansaço, principalmente do cérebro e do sistema nervoso. Então o sono é um estado natural, normal, espontâneo e facilmente reversível de decréscimo das respostas aos estímulos externos. O que significa isso? É o que a gente já sabe a respeito do sono realmente, que ele é espontâneo, quer dizer, cada um dorme e sente o sono e vai dormir naturalmente, né? É uma coisa espontânea, é fácil de ser reversível, qualquer empurrãozinho, dependendo do tipo de sono, você acorda a pessoa, e é um momento de decréscimo nas respostas aos estímulos externos, quer dizer, quando a gente está dormindo, os estímulos externos não nos afetam tanto quanto na vigília. E nesse estado, a consciência, a nossa percepção e a própria fisiologia do organismo, elas sofrem profundas alterações. A gente tem a interrupção da atividade motora, porque durante o sono, geralmente a gente não se movimenta, fica numa posição parada, né? O corpo físico está totalmente parado. É uma interrupção também dos estímulos sensoriais, porque no momento do sono a gente não estimula não tem esses estímulos sensoriais físicos tão intensos, e também os processos de integração do córtex cerebral. Quer dizer, no momento em que nós estamos dormindo, o sistema nervoso está, de certa forma, em repouso, né? Está repousando. Então, tem essa interrupção nos processos de integração do córtex cerebral. E durante esse estado, as constantes vitais, quer dizer, as nossas energias vitais, elas se tornam mais lentas. E, além disso, há um decréscimo no ritmo respiratório, na frequência cardíaca, né? O coração bate de um modo diferente do momento de vigília. O nosso metabolismo, quer dizer, a nossa elaboração dos materiais que a gente se alimenta, e a concentração de oxigênio também altera nos alvéolos pulmonares. Então o sono, ele é mais ou menos isso, e ele é precedido por um período de sonolência em que a atenção consciente, ela vai diminuindo pouco a pouco, quer dizer, nós vamos perdendo a nossa consciência presente enquanto encarnados, né? Nós vamos baixando essa consciência no plano físico, e o relaxamento físico vai aumentando, quer dizer, o relaxamento do corpo vai aumentando. É interessante que o sono, ele é muito importante para a saúde do indivíduo, né? Nós precisamos do sono. O recém-nascido, por exemplo, ele pode precisar até de 16 horas de sono por dia. Já um bebê de 2 anos, ele dorme na faixa de 9 a 12 horas por dia. E os adultos, em média, precisam de 7 a 8 horas de sono. Isso aí pode variar de adulto para adulto, né? Pode variar muito. Mas, geralmente, são 7 a 8 horas de sono necessário a gente por dia. E o que é certo é que todo mundo tem muita necessidade de dormir. A pessoa que não dorme, que fica durante muito tempo sem dormir, ela começa a apresentar certos distúrbios psíquicos, nervosismo, ansiedade. Tanto porque o sono também ele ajuda grandemente a resistência do sistema imunológico, né? Então quem dorme bem, não em excesso, claro, né? Quem dorme o necessário tem uma predisposição maior à defesa contra as doenças, né? Justamente, porque o nosso corpo é uma máquina. E como toda máquina, ele precisa de repouso, né, para se refazer as suas energias. Porque no momento em que, até tem um autor científico que refuga a ideia de que o sono
ele recupera as forças, porque ele diz que o corpo não apresenta nenhuma substância nova após o sono. Mas há que se ver que no momento do sono, o corpo não está se desgastando, né? Ele está numa posição de descanso. E de recuperação também, né? Das mesmas forças. Justamente. Então, naquele momento, as forças, as energias estão se harmonizando novamente, estão se colocando de uma forma estável, né? Como não há gasto, há um armazenamento maior de energia, então essa energia vai ficando mais acumulada. Além disso, nesses momentos de sono, em que o corpo descansa, o próprio espírito, como a gente vai ver na concepção de sono segundo o Espiritismo já, ele vai poder aurir novas energias, né, no plano espiritual. É também uma forma de aurir energias morais, não só físicas. Muito bem, essa então foi a sua resposta com relação à posição da ciência em relação ao sono, né? Isso é o que a ciência diz a respeito do sono. E a gente deve lembrar também que espiritismo é também ciência, a doutrina espírita é também uma doutrina científica. Então, ou seja, o espiritismo aceita o que a ciência diz, mas não fica somente aí, né? Justamente. Ou seja, ele explica o porquê. Às vezes a ciência para em determinado ponto, mas a doutrina espírita, ou seja, o espiritismo continua explicando o porquê, né? De onde surge tudo aquilo. E qual que é o conceito, então, Eduardo, do sono segundo o espiritismo? É justamente isso que você falou. Quando a ciência se pronuncia a respeito do sono, ela fala de tudo isso que é físico, né, que nós falamos, a interrupção da atividade motor, os estímulos sensoriais, processo de integração do córtex cerebral, ritmo respiratório, frequência cardíaca, tudo isso é físico, né? A ciência espírita, ela vem justamente dar a sua contribuição no que faltou à ciência acadêmica, vamos dizer assim, ou ortodoxa, que a ciência espírita vem acrescentar o que acontece com o espírito. Nós estamos falando o conceito de sono segundo o espiritismo. O espiritismo é justamente a ciência do espírito. Então, se o espiritismo veio trazer as informações acerca do espírito, nada mais interessante do que agora a gente passar a informação a respeito do que o espírito faz durante o sono, porque até então a ciência ortodoxa se pronunciou o que acontece com o corpo. E o que acontece com o espírito? Aí é a pergunta 401 do Livro dos Espíritos, onde se perguntou aos espíritos o que acontece com o espírito durante o sono. A pergunta é a seguinte: durante o sono a alma repousa como o corpo? A resposta é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, no momento do desligamento, vamos dizer assim, do espírito, no momento do sono, ele vai se desligar, porque esses laços vão se afrouxar, né? Esses laços que prendem o espírito ao corpo, e o corpo nesse momento também não precisa da presença constante ali do espírito, não precisa de estar se movimentando, não precisa de estar com a atenção muito presa. Então nesse momento é um momento que o espírito pode se desligar do corpo. É lógico que ele não se desliga totalmente, mas ele pode se afastar um pouco do corpo sem perda para o corpo. E aí ele se lança pelo espaço, entra em relação mais direta com outros espíritos, quer dizer, outras pessoas, quer estejam desencarnadas, quer estejam encarnadas, porque podem se encontrar pessoas durante o sono. Eu tive um exemplo essa noite em casa. O meu filho perguntou alguma coisa para a mãe dele no quarto dele, e a esposa minha respondeu no outro quarto, os dois dormindo. Interessante que os dois estavam conversando no sonho. Então, o sono, ele liberta a alma parcialmente do corpo. Quando o corpo dorme, vamos dizer assim, o homem se acha por algum tempo naquele estado que ele vai ficar permanentemente depois da morte, né? Então, nós vamos estar no momento do sono como se estivéssemos mortos, né? Entre aspas. E a pessoa que aproveita bem o seu sono, quer dizer, que tem sonos inteligentes, quando se desliga do corpo, definitivamente pelo fato da morte, vai se desligar facilmente da matéria.
esse momento em que nós nos desligamos do corpo é, de certa forma, um ensaio, né, para a morte, é uma forma da gente estar conseguindo visualizar outras realidades, conseguir já visualizar o plano espiritual e aproveitar essas oportunidades. E, geralmente, quando nós estamos no momento de sono, nós vamos para junto daquelas pessoas com as quais nós nos afinamos, né? A mãe, por exemplo, no momento do sono, ela geralmente está dentro de casa, na proximidade de seus filhos. Tanto é que quando um filho fala alguma coisa, ela responde automaticamente, ou então ela acorda rapidamente e vai atender ao que o filho está pedindo, porque ela está muito ligada à sua atividade materna. Se você tem um hábito de determinados hábitos que você tem costume de fazer, às vezes à noite, no momento de sono, você vai continuar com aqueles hábitos. Pessoa que tem ganância por dinheiro, às vezes vai ficar contando moedas durante o sono, ou a pessoa que gosta de uma farra vai estar na farra durante o sono, e assim por diante. É até comum, às vezes, as pessoas falarem assim: nossa, hoje acordei um bagaço, né? Parece que eu levei uma surra. Porque, às vezes, a atividade que teve durante o sono foi uma atividade fatigante, né? E isso pode prejudicar. A visão da doutrina espírita, então, é mostrar tudo isso que pode acontecer após o momento de desligamento do corpo e do espírito, o desligamento parcial, em que o indivíduo vai sair e vai poder se mover no plano espiritual e fazer aquilo que tem seu interesse. As pessoas às vezes viajam, conversam, se instruem, né? E é um motivo até para a gente não temer a nossa morte, porque, como disse um santo, todo dia a gente morre um pouquinho, porque o sono é, de certa forma, uma morte. Até a espiritualidade diz que os espíritos superiores, eles não têm muito problema em reencarnar no nosso planeta ou em outros planetas inferiores à sua posição, porque eles têm essa oportunidade de, quando tem o momento do sono, eles têm a oportunidade de ir se retemperar-se, né, se refazer na fonte do bem. Então é como se fosse o recreio depois do trabalho, né? O momento de estar encarnado, o momento de estar na vigília, vamos dizer assim, é o momento em que ele está tendo contato com vícios, com coisas que às vezes, pelo seu nível evolutivo, ele já não gosta tanto de estar em contato. Mas o momento do sono é uma oportunidade de sair e de estar com aquelas pessoas com quem ele tem já mais afinidade e viver no plano espiritual. Em o que a gente chama de sono, só há repouso do corpo, porque o espírito está sempre em atividade. E é isso que a doutrina acrescenta, né? Com relação ao sono. Com relação ao sono. Só com uma questão que a questão de como o nosso corpo é pesado, a matéria que compõe o nosso corpo é grosseira ainda, o corpo dificilmente conserva as impressões que recebeu no plano espiritual. Por isso que, às vezes, o sonho não tem muita conexão com a realidade, né? Aquilo que a gente sonhou não tem muita conexão com a realidade, porque as impressões que a gente tem no plano espiritual, elas não nos chegam através dos órgãos corporais, mas elas nos chegam através dos órgãos do corpo espiritual. Então, basta a gente sentir o torpor do corpo para que o espírito recobre essa liberdade e sair do corpo. Não nos lembramos muitas vezes do que fazemos no plano espiritual, justamente por essa possibilidade pequena que o corpo nos permite, por causa de ser grosseira a matéria que o compõe. Muito bem, agora são 9h55. Gostaria de lembrar os ouvintes dos nossos telefones, que são 3222-0001 e 3222-0002. E quem quiser participar conosco, nos mandando sugestões dos próximos temas, fazendo perguntas com relação ao tema de hoje, e também deixando seu nome para participar do sorteio do Livro Espírito da Revista Espírita, basta ligar para nós através desses telefones, 3222-0001 e 3222-0002.
Então, Eduardo, até agora você falou sobre o sono, né? Isso. Agora, com relação ao sonho, o que são, né, o sonho segundo a psicanálise e segundo o espiritismo? Olha, a psicanálise, ela tem uma visão a respeito do sono interessante. Ela fala que o sonho é o seguinte, ele só pode ser explicado, o sonho, quando ele se refere a uma outra variável diferente da sensação. O que significa isso? Que só se explica o sonho segundo um desejo, uma vontade do espírito. Os pesquisadores, alguns, concordaram com Freud nesse ponto, dizendo que realmente é preciso que o sonho seja sempre relacionado a alguma coisa que a pessoa quer durante a vigília, alguma coisa que a pessoa tem interesse durante a vigília. Só que esses pesquisadores que concordaram com Freud sustentavam que essa variável, né, esse ponto de apoio do sonho, seria representada pelas preocupações dominantes nesse estado de vigília, aquilo que a gente se preocupa durante o dia, a gente vai manifestar isso no sonho. Freud já diz o contrário, ele fala que a variável seria o fator da afetividade, que tudo que nós sonhamos é por causa da nossa energia sexual e é por causa da nossa afetividade. Todos os momentos que nós sonhamos, todos os sonhos nossos têm a ver com os nossos desejos afetivos e sexuais, né? Freud fixou nesse ponto. E para Freud, os sonhos são realizações de desejos que ficam contidos no inconsciente, né? Ficam submersos, vamos dizer assim, no inconsciente, e que não chegam à consciência. O inconsciente, segundo Freud, é como se fosse uma montanha que nasce dentro do mar. Então, a montanha que nasce dentro do mar e que, em um determinado ponto, ela está acima do nível do mar, né? Mas se você for descendo essa montanha, vai chegar um ponto que você tem que, para continuar descendo a montanha, você tem que entrar dentro da água. Então, o inconsciente seria essa parte das nossas lembranças que ficam submersas dentro da água, e o consciente é aquilo que fica para fora da água, quer dizer, a parte da montanha que está de fora da água. Então, Freud diz que os sonhos seriam esses conscientes, esses desejos que estão no inconsciente e que não podem chegar à consciência, porque são desejos censuráveis, né? Desejos que, vamos dizer assim, o nosso sistema psíquico censura esses desejos. E muitos se opuseram ao Freud, dizendo que essa teoria não explica, por exemplo, o pesadelo, né? E aí Freud diz que o pesadelo se explica por uma falha parcial nesse trabalho de elaboração do nosso psiquismo. Os desejos às vezes não são bem aceitos pelo ego, e também a castração, ou seja, essa censura, não consegue fazer o seu trabalho direito, então a gente entra nos chamados pesadelos. Essa seria a visão um pouquinho complicada dada pela psicanálise. E tem um outro pesquisador, que é o Adler, que fazer muita pressão em casa. Ela foi forçada, de certa forma, a parar de fumar, mas ela manifesta no sonho o desejo de fumar. Então, no sonho ela fuma, né? Ela sonha que está fumando constantemente. Isso seria um exemplo de uma colocação dessa de Adler, que a pessoa está tentando manter ou reforçar aquele estilo de vida que ela gostaria de viver, mas que está entrando em contradição com a realidade ou com o senso comum. Nesse caso desse exemplo, está entrando em confronto com o senso comum do lugar, do meio onde ela está vivendo. Então ela não pode manifestar esse desejo na vigília, ela manifesta esse desejo no momento do sono, né? Então seria essa a visão da psicanálise e a visão também do Adler, da psicologia de modo geral. Mas a visão da doutrina espírita, às vezes nos parece, não, isso aí é tudo furado, né? Isso não é assim. Tanto Freud tem razão, os pesquisadores que não concordaram com Freud em algum ponto também têm razão, né, no ponto que eu citei acima, e também o Adler tem razão.
todos têm razão e só deixaram de ter razão por não aceitar o ponto de vista do outro, porque tudo isso faz parte também do sonho. Quando nós dormimos, veja como a doutrina explica isso. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, o que nós trazemos como sonho é a lembrança do que nós, como espíritos, vivemos durante o nosso sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, isso os espíritos dizendo. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida do que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Então, quando aqueles pesquisadores que eu citei falaram a respeito da teoria de Freud, que essa variável que nós temos durante o sono é aquilo que nos preocupa durante o dia, tem razão. Porque muitas das vezes o nosso mecanismo psíquico, o nosso cérebro físico, vai registrar alguma coisa do que nós vivemos no sonho, do que nós trazemos do sonho, mas vai juntar com outras coisas que nos preocupavam durante o dia, né? Então vai juntar essas informações, aí vai ficar aquele sonho meio bizarro, né? Que umas coisas não tem nada a ver com as outras, aqueles sonhos que não tem explicação, que a gente não consegue nem explicá-los direito. Isso acontece também. Então, nesse ponto, aqueles pesquisadores que discordaram do Freud têm razão. Mas o Freud também tem razão quando ele afirma que a base fundamental de todas essas vivências nossas no sonho são a energia sexual. Porque Freud dizia da libido como a energia sexual. Mas, na verdade, nós todos estamos imbuídos dessa energia. Todos nós temos essa energia que nos move, que move todos os nossos atos. Que a espiritualidade não fala nesses termos que Freud diz, mas fala de outra forma. Que a mesma energia que nos anima, que anima os átomos, que anima os astros, é a mesma energia que nos anima, é o mesmo sentimento, é a mesma energia, não um sentimento, que nos move, né? Que nos astros ela é chamada de gravitação, nos átomos ela é chamada de força de coesão e nos seres humanos ela é chamada de amor. Então essa energia básica que nós buscamos, que nós estamos desenvolvendo a todo tempo, ela é a base de todas as nossas manifestações realmente. Então Freud tinha razão nesse sentido, não no sentido de que é puramente sexual e às vezes até meio infame os nossos desejos, mas são desejos dessa energia interior que todos nós trazemos e que é uma energia afetiva, né? Todas as nossas relações no mundo, independente de qualquer que seja, são relações sexuais, porque é a relação de um sexo a outro, de uma pessoa a outra. Então, nesse sentido, Freud tinha razão. Essa seria a visão que o Freud colocou. E a visão do Adler também tem razão, porque realmente muitas coisas que nós temos conflito, a gente ainda continua manifestando no sonho. Às vezes a gente conseguiu se livrar de um determinado vício no campo da vigília, mas no sonho a gente ainda tem, vamos dizer assim, certas recaídas, né? A gente ainda tem, às vezes, certos deslizes nesse sentido. E quando no sonho temos essas atitudes, muitas vezes estamos vivendo aqueles atos realmente. É isso que faltou a Adler explicar, porque ele não tinha essa posição ainda, essa visão da doutrina espírita. Que muitas das vezes, aquele ato que você está fazendo no plano espiritual, que você acha que é simplesmente uma tentativa de manter-se na posição de vida que você continua por causa do conflito que você tem com as pessoas no momento da vigília, isso no plano espiritual muitas vezes é vivido. Nós citamos o exemplo do fumar. Muitas vezes essa pessoa no plano espiritual, ela não é só uma imaginação de que está fumando. Às vezes ela está acompanhando pessoas que fumam, né? E está realmente inalando aqueles gases do cigarro. Realmente, às vezes ela pode estar fazendo isso durante o sonho ainda. Muito bem, Eduardo. Agora são 10h06. Nós vamos ter agora um momento musical. Logo depois teremos os comerciais. E logo após, então, os comerciais, nós voltamos conversando com o Eduardo sobre o sono e os sonhos.
213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Se você procura uma gráfica que tenha qualidade e rapidez, Gráfica Rio, cartões, convites, blocos fiscais, impressos em geral. Pernambuco, 1390 Centro, 3221-5424. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes.
Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu. Pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. Antes de retornarmos à nossa conversa com o Eduardo, nós vamos falar sobre o livro O Fenômeno Espírita, Testemunho dos Sábios, de Gabriel Delany. Esse livro nos apresenta um estudo sobre o Espiritismo, objetivando a comprovação pela ciência da existência da alma e sua imortalidade. Esse livro é dividido em 4 partes, abordando através de 8 capítulos assuntos como Espiritismo na Antiguidade, Família Fox, Fenômeno de transporte, fotografia espírita, primeiras objeções aos fenômenos espíritas e tipos de mediunidade. Baseando-se em análise minuciosa de fatos, atesta a autenticidade dos fenômenos espíritas, comprovando a sobrevivência do ser e a conservação da individualidade humana, em sua integridade na vida de além-túmulo. Muito bem, agora são 10 horas e 19 minutos, nós estamos de volta com o Eduardo falando sobre o sono e o sonho. Lembrando mais uma vez os ouvintes que quiserem participar conosco, nos dando sugestões para os próximos programas e deixando seu nome também para participar no final do programa ao sorteio do Livro Espírita e da Revista Espírita. Ligue para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Eduardo, como você estava falando do sonho, né, surgiram várias perguntas dos ouvintes, eu vou deixá-las um pouquinho mais para o final, porque tem uma pergunta agora interessante e com certeza interessa, né, a grande maioria de todos nós. É o seguinte: durante o sono do corpo, ou seja, no momento que o espírito, né, sai do corpo físico, nós podemos nos encontrar com aqueles que já se desencarnaram? A espiritualidade responde que sim, né? Que graças ao sono os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. A espiritualidade até resume o sono como sendo a porta que Deus lhes abriu para que possam ter com seus amigos do céu. Então há a possibilidade sim de se encontrar com os entes queridos, com pessoas que já se foram, né? É muito comum isso. As pessoas, às vezes, têm esse tipo de sonho. Geralmente, o sonho, quando não é simplesmente a manifestação de um desejo intenso da pessoa de rever aquele outro, geralmente são sonhos que a gente acorda com a certeza de que esteve realmente com a pessoa, né? Porque muitas das vezes a gente sonha, mas é aquele sonho todo confuso, que a pessoa estava no sonho, mas que não tem muita conexão. Geralmente esses sonhos, quando a gente realmente encontra com essas pessoas que já desencarnaram, são sonhos mais nítidos, em que você acorda com a sensação de que realmente esteve com aquela pessoa.
Então, muito provavelmente naquele momento, nesses momentos, você realmente esteve com aquela pessoa. E é interessante que geralmente nesses momentos, né, quando o espírito volta para o corpo, ou seja, no momento que a pessoa desperta, mesmo que ela não lembre os detalhes, é como se ela retornasse, como que eu poderia dizer, já sem aquela saudade tão grande, né? Justamente. Justamente pelo fato de realmente ter estado com aquela pessoa, né? Amanhece, geralmente, a pessoa acorda com uma certa graça, uma certa alegria, uma satisfação ou uma paz de ter encontrado com aquela pessoa. Geralmente, esses sonhos produzem esse tipo de sensação. É até comum pessoas ouvirem mensagens, né? Pessoas se encontrar no sonho com alguma pessoa que já desencarnou e essa pessoa que desencarnou passar uma mensagem: fala isso para fulano. Eu já ouvi casos e já li relatos a respeito disso, muito interessantes, de pessoas que realmente obtêm até informações a respeito da pessoa no plano espiritual através do sonho. A gente até percebe também, ouve vários relatos de pessoas que, por exemplo, morre um ente querido e a família geralmente fica chorando muito, fica pensando demais naquela pessoa, né? Aí às vezes pode acontecer também, muitas vezes a gente ouve, né, fatos, né, que aconteceram de esse ente que desencarnou aparece para né, no sonho e pede para que a família aceite melhor a morte dele, porque aquele choro, aquele fato de estar pensando demais na pessoa acaba atrapalhando ela. Justamente. É muito interessante isso. Isso é possível. Agora, nós devemos nos precaver, porque existem pessoas que tudo que sonha acha que é verdade, e nem tudo é, porque a gente tem que observar que o sonho ele pode ter conteúdos que a gente esteja vivendo na vigília, que seja da nossa preocupação, podem se misturar ao que nós vivemos no plano espiritual, como coisas que nós imaginamos que deveria ser daquela forma e que não são realmente daquela forma. Então os sonhos são momentos em que o espírito realmente está no plano espiritual e está tendo uma vivência no plano espiritual, mas nem tudo o que sonhamos a gente pode sair acreditando e dizendo que tudo foi verdade, que tudo realmente aconteceu. É possível, há possibilidade, sim, de que se aconteçam encontros no plano espiritual, há possibilidade e acontece muito frequentemente, mas nós devemos ser bem racionais, né, bem lógicos, para não aceitar nenhuma informação duvidosa só porque veio através do sonho. Justamente essa pergunta de um ouvinte, que ela questiona o seguinte: quando sonhamos com alguém já desencarnado, realmente estivemos com essa pessoa? É o que eu respondi, nem sempre. Não é necessariamente sempre que você sonha com aquela pessoa, que você esteve com aquela pessoa. Porque uma coisa que acontece no sonho, muito natural isso acontecer, é o seguinte: por exemplo, se nós dormimos e encontramos aqui a equipe do Projeto Futuro, e eu converso com você, por exemplo, Naim, falando a respeito do Júnior, você pode acordar com a sensação de ter se encontrado com o Júnior e, no entanto, pode não ter encontrado com ele. Mas simplesmente o fato de eu te falar a respeito do Júnior, você criou a imagem mental, e quando você acorda com a imagem mental da pessoa do Júnior. E você vai pensar que teve com ela. Então você pode, por exemplo, encontrar com o seu anjo guardião, e o seu anjo guardião comentar a respeito de um parente seu querido. E você acorda com a sensação de que sonhou com aquela pessoa, porque no momento em que o seu anjo guardião ou o seu espírito protetor te falava a respeito daquela pessoa, na sua mente perispiritual, né, no seu campo mental, você formou a imagem daquela pessoa. E você acorda com a sensação de que esteve com aquela pessoa, então, que viu aquela pessoa. Realmente você viu no seu campo mental, mas talvez não tenha estado com ela pessoalmente, né? Como pode ter visto através de uma TV, como aqui no plano encarnado, você pode ver uma pessoa sem estar com ela, né? Através da televisão, através da foto, enfim. Muito bem, Eduardo, agora são 10 horas e 26 minutos, nós já estamos terminando, né? Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que fizeram as várias perguntas que nós recebemos hoje, que infelizmente não tem tempo de responder a todas, mas a gente vai continuar nesse mesmo assunto, sono e sonhos, no próximo sábado, para que a gente possa esgotar as perguntas que ainda
devem ser feitas. E antes da gente terminar, eu gostaria de passar a palavra para o Júnior, que ele quer conversar com vocês, ouvintes, sobre a mocidade espírita. Um bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui. Gostaria de fazer só um recado, questão da mocidade espírita, que é uma forma de você divulgar, né, essa doutrina espírita de uma forma dinâmica. E estou fazendo um recado, deixando uma proposta, aos sábados, no Centro Espírita Estudando o Evangelho, no horário de 6h30 às 8h, um encontro onde os jovens se encontram, discutem um tema e se tocam uma música, um encontro mesmo de jovens, né? Onde tem por seus meios a divulgação da doutrina espírita de uma forma dinâmica, né? E o Centro Espírita Estudantes do Evangelho fica na onde? Rio Grande do Sul? É 1100. 271, né? Isso, Rio Grande do Sul 271. Às 6h30. Às 6h30 às 8h. De 6h30 da tarde às 8h da noite. E é interessante, como você disse, que os jovens estão lá, né? Vocês cantam, tocam violão, vocês fazem certas integrações, né? E conversam sobre a doutrina espírita, né, Júnior? Esclarecemos também as dúvidas, né? Não só espírita, também ligada à matéria também. Nós estamos à disposição de todos aqueles que queiram participar. Então fica aí o convite, né? Às pessoas que querem participar da mocidade espírita. Muito obrigado, Júnior. Eu que agradeço. Eu gostaria agora, que nós já estamos finalizando, dar o nome das pessoas que ganharam no sorteio de hoje. Quem ganhou o livro espírita foi Simone Aparecida de Paula, do conjunto Valquir Rezende. E quem ganhou a revista espírita foi Cristiano Pereira de Carvalho, do bairro Porto Velho. E vocês, ganhadores de hoje, podem retirar o seu livro espírita e a sua revista espírita na banca espírita Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao